Boa noite! Hoje é sexta-feira, 9 de abril, e o Folha Notícias está no ar com uma informação importante sobre a vacinação contra a Covid-19 e a influenza em Canela. Se você faz parte de um dos grupos prioritários ou tem algum parente que faz parte, preste atenção na entrevista com a secretária de Saúde de Canela, Patrícia Vale. Olá, boa noite. Estamos ao vivo pelo portal da Folha, nas nossas plataformas digitais, hoje com a presença da nossa secretária municipal de saúde, Patrícia Vale, e também de Magali Del Valle Cavinato, enfermeira da Vigilância Epidemiológica. E o nosso tema hoje é vacinação e nós temos um recado muito importante para a comunidade canelense. Primeiramente, Patrícia e Magali, muito obrigado por estarem conosco hoje. Sei que o tempo de vocês está limitado com a questão da vacinação e de toda essa questão do Covid na cidade de Canela. Agradecer novamente por poder conversar com a nossa audiência. Boa noite para vocês. Boa noite, Chico, boa noite às pessoas que estão aí ligadas, né? É um canal importante para a nossa comunidade, para esclarecer, tendo essa audiência bacana, assim, que a gente possa alcançar o maior número de pessoas possíveis para informar e deixar as pessoas atualizadas no que se refere às ações da Secretaria de Saúde. Muito bem, nós temos um recado muito importante para passar para a comunidade essa noite, que é a questão da segunda dose da vacinação contra a Covid-19, não é mesmo, Patrícia? As pessoas não estão procurando os locais de vacinação para fazer essa segunda dose? É verdade, Chico. A gente está bem preocupado, né, na questão das segundas doses, né? Porque a gente teme dessa perda de vacinas, das pessoas acharem que estão imunizadas e não estão, porque precisam realizar a segunda dose. A Magali, ela pode esclarecer um pouco melhor essa questão técnica, que é importante deixar as pessoas atentas a isso, né? Boa noite, Chico. Boa noite a todos os ouvintes do canal. A gente enfatiza que é muito importante a realização da segunda dose. Hoje a gente tem a apresentação de duas vacinas de diferentes laboratórios. Então, a gente tem a Coronavac, que ela é produzida pelo Butantan, e a gente tem a AstraZeneca, que é produzida pela Fiocruz. A Coronavac, o intervalo da segunda dose, é de 21 a 28 dias. Por que de 21 a 28? Para a pessoa que olhar o calendário e contar, hoje deu 25 dias, bom, eu posso ir lá fazer a minha vacina. Sexta-feira, sábado, deu 26 dias, bom, eu posso ir fazer na segunda. Ei, Magali, muito importante. Deixa eu até te interromper. A Secretaria da Saúde ela não está entrando em contato com essas pessoas dizendo, fulano, tu precisas ir lá fazer a segunda dose. A pessoa tem que ter esse controle a partir do seu cartãozinho de vacinação e saber que está no período de procurar a vacinação, a segunda dose da vacina, é isso? Isso, Francisco. Porque assim, por exemplo, né, a pessoa pode ter um quadro de síndrome gripal que não seja o coronavírus, né? E se a pessoa apresentar um quadro de síndrome gripal, ou vamos pensar que ela possa ter testado positivo por um exame, então esse intervalo vai para 30 dias. Então, eu vou te dar um exemplo assim, se fizemos a vacina da Coronavac há 15 dias, e agora eu testei positivo, tá? Eu tenho que esperar 30 dias para executar a segunda dose. Bom, daí eles vão me pedir, não vai passar o tempo? Vai, mas eu não posso executar a segunda dose num período menor de 30 dias, porque senão eu corro o risco da pessoa ter os sintomas e eu não saber se é da vacina que eu reapliquei ou se é alguma complicação da doença. Porque uma coisa é assim, a vacina não desenvolve a doença, ela é vírus inativo. Então, se a pessoa fez a vacina, fez o exame positivo, ela está com a doença, não é da vacina. Mas então, aí são casos, nós liga... estamos falando da exceção à regra, né? Sim, mas não é a regra, aconteceu. Né? Mas isso aconteceu já há uns quantos casos, Francisco. Então, é uma situação que a gente coloca, que às vezes não vai dizer, mas por que tu não foi lá fazer? Por que vocês não ligam para as famílias? Porque isso pode acontecer. E, às vezes, a pessoa é idosa e a família não conta que existe esse risco, porque talvez coletou o exame, está esperando a resposta, ou a pessoa ela tem alguma outra comorbidade, e aí eles adiam um pouco a vacina porque o médico pediu. Então, a gente sempre pede para o pessoal contar, de 21 a 28 dias. Não tem nenhum outro problema de saúde ou que impeça a segunda dose, procurem. Ela é muito importante para a gente reativar o vírus e a pessoa estar com a sua imunidade necessária 14 dias depois da segunda.
Então, ela é muito importante. E aí tem uma outra questão, né? Primeiro, tu não pode perder o prazo para se fazer a vacina em função da questão da saúde que tu acabaste de relatar. Tem o prazo da própria vacina, né? Que a vacina também tem um prazo para ser aplicado, né? Então tem Sim, tudo de isso. 21, Né? a Coronavac é de 21 a 28 dias, isso é um informe que está na bula da própria vacina. E a vacina da AstraZeneca, né, que é envasada pela Fiocruz, ela tem um intervalo de 8 a 12 semanas. Essa ainda a gente não recebeu nada de segundas doses, então quando a gente receber, a gente vai publicar. Recebemos a segunda dose da AstraZeneca para aplicar. Então, isso a gente cuida muito. Agora a gente vai ter o primeiro público da segunda dose de AstraZeneca, que vai ser os profissionais de saúde. Então, a gente vai publicar. Profissionais de saúde, procurem o centro de feiras ou a unidade do Canelinha para executar a segunda dose, mas a gente sempre publica bem separadinho daí, para não dar confusão. Então vamos lá, para esclarecer novamente para quem está nos assistindo, quem já fez a primeira dose da vacina Coronavac, que está entre 21 e 28 dias. 28 dias que fez a vacina, tá? Hoje é dia 9 de abril, quem fez então ali a partir do dia 20 de março, é isso? Quem fez a partir do dia 20 de março a primeira dose da vacina Coronavac, ela vai estar entrando no prazo de fazer a segunda dose. Então preste atenção, vamos procurar os locais de vacinação que são o centro de feiras e a unidade de saúde do Canelinha, no horário das 8 às 17, sem fechar ao meio-dia. Certo, é muito importante fazer essa segunda dose da vacina para que você complete aí o seu tratamento, para que você tenha imunidade e também para que sejam destinadas essas vacinas que precisam ser aplicadas. Ela também tem um prazo ali de validade que precisa ser aplicado. Isso aí, gente. Só é importante salientar a questão do meio-dia para a gente facilitar a vida das pessoas, né? Porque às vezes a pessoa está ali num horário de trabalho que não consiga ir, no horário do meio-dia a gente deixou as unidades abertas, essas 2 unidades, para justamente acolher melhor as pessoas, tá? Além disso, as outras unidades também, a gente resolveu que vai deixar o horário do meio-dia também aberto, tá? Para poder também acolher e orientar as pessoas nesse período também, né? Para até a questão de outras vacinas, enfim, e H1N1, que logo já entra também na próxima semana. Agora, na sequência, a gente fala da H1N1, mas ainda sobre a questão da vacina de Covid, esse final de semana nós não vamos ter o drive-thru no centro de feiras, porque ainda não chegaram as novas doses do governo do estado. Elas devem chegar no sábado. É isso, secretária? É isso, Magali? Isso aí. A gente estava aguardando com a equipe sobre aviso, que a gente tem já uma equipe montada, né, e escalada para trabalhar nos drive-thru no sábado. E acabou que não veio a vacina, não vai chegar a tempo, então vai chegar amanhã à tarde e a gente vai organizar, então, para a próxima semana iniciar a vacinação. Então, a partir da próxima semana, assim que chegarem as novas doses de vacina aqui em Canela, vai se iniciar a vacinação do novo, né, dando continuidade ao público-alvo, né, e daí a secretaria vai vacinar também no centro de feiras e no posto do Canelinha, isso são os 2 locais de vacinação? Isso, a gente vai iniciar a vacinação segunda-feira nos 64 anos ou mais e na terça-feira nos 63 anos ou mais, tá? A gente sempre enfatiza para a população que a gente sempre executa as primeiras doses, a continuidade da campanha, sempre após o recebimento das doses do Estado. Então, infelizmente, não podemos fazer o drive sábado, então vamos retomar a vacinação na segunda, né? O quantitativo ele não vem muito grande, Francisco, então a gente acha que vai 2 dias a gente vai conseguir fazer a primeira dose e a gente acha que na terça-feira já termina, mas sempre que receber novas doses a gente retoma da idade que a gente parou para oportunizar, e sempre é assim, ó, a idade ou mais, então 64 anos ou mais, por exemplo, tem uma pessoa de 75 que não conseguiu fazer a primeira. Não foi vacinar ainda, procura o local.
Isso aí. Sim, Pra gente isso vai aí. demorar ainda, né, Patrícia Magali? Nós que temos 25 aí, vai demorar um pouco ainda para chegar na nossa faixa etária de Vai, eu acho vacinação, que né? nós nem vamos chegar, porque nós somos adultos saudáveis, né? Então, 25 anos nós estamos muito bem. Mais ou menos por aí. Vamos reforçar então. Por favor, quem já fez a primeira dose da Coronavac a partir ali do dia 20 de março, quem se vacinou, está entrando entre os 21 e 28 dias que fez a primeira dose, vamos procurar então o centro de feiras e o posto de saúde do bairro Canelinha para fazer a segunda dose, é muito importante. Quantas pessoas ainda precisam? Vocês têm uma média de quantas pessoas precisam procurar a unidade para fazer essa vacinação? Em torno de umas 1.000 a 1.200 pessoas. E isso nós estamos falando Coronavac, tá? Vacina da Coronavac. É bastante gente, né? Então aí e como nós estamos falando num público superior a 70 anos, provavelmente, nesse período, né, que tem que fazer a segunda dose, né? Você também que está assistindo aqui essa nossa entrevista, que tem um familiar mais ou menos nessa idade de 70 anos que fez a primeira dose da Coronavac, vamos lá, vamos pegar o nosso idoso, nosso vozinho, nossa mamãezinha e vamos levar no posto de saúde para fazer a segunda dose da Coronavac. Agora, uma coisa importante, Chico, só para salientar, assim, nós estamos, enquanto equipe de saúde, nós estamos preparados para o quantitativo que vier. A gente está articulado já com a equipe, então, quanto a articulação da equipe está certo, tá? O que a gente depende é desse quantitativo de doses mesmo que vem chegando ao município. E vem a conta-gotas, né, Pati? Sim, vem a conta-gotas, Chico. Assim, a gente, essa vez a gente achou que ia vir um pouco mais para a primeira dose, que já vem determinado o que é a primeira dose, o que é a segunda dose. Então, a gente vem trabalhando em cima disso. O nosso trabalho depende do quantitativo de doses. E para essa semana também veio um quantitativo, que ontem a gente já recebeu um informe de quanto virá para o município, vem um quantitativo não muito alto. Então, a gente possivelmente vai se esgotar as doses nesses 2 dias. Entre segunda e terça. Então, é importante também deixar isso claro para a comunidade, né? O município ele é o responsável por aplicar a vacina. Ele não escolhe qual é o público-alvo, qual é a idade e nem a quantidade de doses que recebe, nem se é a primeira nem se a segunda. Vem tudo determinado do governo do estado, né, gente? Isso aí. Agora vamos para o nosso segundo assunto, que é muito importante. Inclusive, eu tenho uma dúvida em relação a esse assunto. Na segunda-feira começa a vacinação da influenza, da gripe, né? Para um público específico, certo? Qual é o público que começa segunda-feira a vacinação para a influenza e qual a importância de procurar? Porque me parece que as pessoas não estão, né? Estão meio receosas de fazer essa outra vacina agora. Deu uma confusão na cabeça das pessoas, é isso? Francisco, o Ministério da Saúde optou por inverter o calendário esse ano da influenza, né? Porque agora a gente está executando a vacina do Covid nos idosos ainda. Então, a campanha da influenza, segunda-feira, ela inicia com gestantes, mães, as puérperas, né, que tiveram seus bebês até 45 dias pós-parto, as crianças de 6 meses a 5 anos, 11 meses e 29 dias, e os trabalhadores de saúde. Também temos os povos indígenas, mas isso a responsabilidade dos povos indígenas é a Secretaria de Saúde, juntamente com a equipe da FUNAI. Aí, no caso dos povos indígenas, vocês vão vacinar. Isso, senão a gente não vai, quem vacina é a própria equipe da FUNAI que eles vêm, tá? Então, assim, a gente pede que as crianças compareçam para vacinar, que as mães, as gestantes, as mães levem as crianças, que as gestantes compareçam. A vacinação da influenza, ela está começando ao contrário, para evitar que tenha riscos de eventos com os idosos, porque tem que ter um intervalo mínimo de 15 dias entre a vacina da Coronavac, do Covid e a vacina da influenza. Tá? Então, como vocês estão vacinando os mais velhinhos para o coronavírus, começa a vacinação da influenza pelos mais novinhos e pelos públicos de profissionais de saúde que já fizeram a vacina há mais tempo, é isso? Isso aí. E, inclusive, hoje, as crianças não são alcançadas com a vacina da Covid. Então, a gente vai imunizar com a influenza, como todo ano a gente faz. Esse ano a gente tem um agravante que a gente não tem as instituições de educação funcionando, que a gente todos os anos ia dentro das escolas de ensino infantil vacinar os menores de 5 anos, inclusive com os professores, toda a rede de assistência, e esse ano a gente não tem isso. Então, a gente pede muito a colaboração da comunidade, de todas as instituições,
para que informem, que levem as crianças, que vacinem. Porque, assim, a gente tem o coronavírus, mas o vírus da influenza não deixou de circular. E o vírus da influenza causa muita pneumonia, que leva às hospitalizações, isso criança, gestante, nós, os próprios trabalhadores da saúde. Então, é importante fazer a vacina. É muito importante para a gente ter reativar a imunidade de novo, para a gente não adquirir, e se adquirir o vírus da influenza, não agravar tanto. Então, as crianças, a gente pede muito, as crianças, as gestantes, assim, é muito importante. Porque então, mas tem uma questão muito importante aí, né, Magali, que se são casos raros, se é muito difícil que a Covid-19 ataque crianças, né? São casos muito raros. A influenza não tem essa opção, né? A influenza, ela ataca, né, tanto crianças quanto adolescentes, né? O pessoal mais jovem também. Então tem que ficar atento a esse detalhe, né? Sim, e a gente tem a questão também, né, Chico, do próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, que isso é um direito deles, tá? Então, hoje o Estatuto da Criança e do Adolescente nos ampara a cobrar a vacina no menor de 12 anos e na gestante, porque ela carrega no ventre uma criança, né? Então, assim, a gente sempre fala muito, a gente prioriza sempre criança, gestante nesse grupo, porque são o público vulnerável, que aí, se eles desenvolver, porque a influenza, quando a gente teve o surto em 2009, há 12 anos atrás, 11, 12 anos, a gente teve muitos casos de óbito, né, de internações com quadros graves de gestantes, de crianças. Então, a gente sempre pede, a vacina é importante, né? Não é que a gente vai... E o vírus também da vacina da influenza é inativado. Então, se tem alguma... Quando tu faz a vacina e tu tens alguma coisa, claro que vai a gente diz incubado, claro que a pessoa vai desenvolver os sintomas, mas vai desenvolver, às vezes, mais leve. A gente tem que vacinar. E vamos fazer um alerta muito importante para as pessoas que estão nos assistindo. Nós já vamos aqui para 15 minutos de entrevista. Patrícia e Magali também já vamos indo para o nosso encerramento, mas assim, ó, procurem os postos de saúde. Tem algumas pessoas que estão receosas em procurar os postos de saúde, os postos de vacinação, né? Mas está sendo feito todo um protocolo muito rigoroso. Existe aí uma questão de distanciamento, né? Todos esses protocolos. Então, vamos procurar os postos de saúde, vamos procurar os pontos de vacinação, porque prevenir é sempre melhor que remediar. Não é isso? É isso aí. Isso. E tem outra coisa também, Francisco. A gente hoje tem o Covid sendo atendido numa unidade só. Então, essas unidades de saúde que estão executando as vacinas, elas não atendem Covid. Então, as pessoas podem procurar a vacina de modo tranquilo. E a gente está usando todas as medidas, todos os EPIs, e ali nessas unidades não tem atendimento de Covid. Então, isso é muito importante que as pessoas saibam. Podem ir procurar a vacina, porque ali está seguro e não tem pessoas sendo atendidas com Covid. Então, isso também é muito importante a gente dizer. Muito importante este recado. Nós vamos finalizando, então, vamos recapitular o nosso chamamento à população canelense, chamamento à comunidade canelense. Primeira coisa, por favor, você que está nos assistindo, que está entre o público-alvo, que fez a primeira dose da vacina Coronavac para a Covid-19, que está no período de 21 a 28 dias, você que tem a sua avózinha, o seu vozinho, o papaizinho, a mamãezinha nessa idade, que fez a primeira dose e precisa fazer a segunda, leve nos pontos de vacinação, que são... O Centro de Feiras e a Unidade de Saúde do Canelinha. No horário de... Das 8 às 17, sem fechar ao meio-dia. Muito importante, sem fechar ao meio-dia. Às vezes a pessoa precisa de acompanhamento de um filho, de um neto. Pode ir no horário de meio-dia. Não precisa de agendamento? Não. Não precisa de agendamento. Vamos lá. Vacinação da influenza inicia segunda-feira. Retomando, quem vacina? Crianças, gestantes, puérperas e trabalhadores de saúde. Crianças de 6 meses a menores de 5 anos. Muito bem. Horário de vacinação e local? Os locais são o Posto de Saúde do Canelinha, o Posto de Saúde do São Luís, o Centro Materno, o Leodoro de Azevedo e o Santa Marta. No horário das 8 às 17, também sem fechar ao meio-dia.
É isso aí, pessoal. Vamos cuidar da nossa saúde, então, que prevenir ainda é melhor que remediar. Nós precisamos saber que a vacina é importante e precisamos não apenas incentivar as pessoas para que se vacinem, como auxiliar na informação e não propagar fake news. Quanto à questão do drive-thru desse final de semana, nós não vamos ter a vacinação no centro de feiras, porque não vieram ainda as novas doses do governo do estado, mas ela continua a partir de segunda e terça com público de 64 anos ou mais. Em qual local e horário, por favor, Patrícia e Magali? No centro de feiras e na unidade de saúde do Canelinha. É isso aí, então. Vamos encerrando por aqui. Eu quero agradecer a participação da nossa secretária de saúde, Patrícia Vale, da enfermeira da Vigilância Epidemiológica, a Magali Cavinato. Sei que vocês estão sempre na correria aí, não tá fácil essa luta aí contra a Covid-19. Agradecer muito esse tempo que vocês tiraram para falar aí com a audiência da Folha. E eu quero deixar o espaço aqui para vocês. Eu não sei se tem mais alguma coisa relevante aí para a gente falar para a comunidade. Não, eu acho importante assim, a gente salientar que hoje a gente depende que as pessoas procurem as unidades. A gente está divulgando nas mídias, a gente está fazendo a nossa parte, só que as pessoas também têm que fazer a parte delas, como elas são o ator principal dessa busca e dessa imunização. O que a gente salienta também é que hoje a gente não conta mais com as escolas estão fechadas. A gente precisa sensibilização dos pais e cuidadores para levar as crianças na vacinação da H1N1, né? E procurar a segunda dose também, os idosos que fizeram as suas vacinas, que procurem as unidades do Canelinha e centro de feiras para realizar e terminar a questão do esquema vacinal da Covid, tá? Muito obrigada, Chico, por esse espaço e estamos sempre disponíveis, tá? Obrigada. É isso aí, gente. Então vamos lá e se Deus quiser, logo, logo a gente também tenhamos aí a retomada das aulas presenciais, pelo menos para a educação infantil aí, as séries iniciais do ensino fundamental. Uma boa noite a Chico, todos. uma coisa, só um detalhe, Chico, nunca esquecer dos cuidados, o uso de máscara, a higienização das mãos, o distanciamento. Isso é importante as pessoas terem essa consciência ainda e por um bom período a gente vai ter que ainda aderir a esses cuidados. Sim. Com certeza. Fala, Magali, por favor. Não, gente, eu só ia comentar que a vacina, ela ajuda, mas a gente precisa que a população colabore conosco nas medidas, distanciamento e tudo mais. A vacina é importante, mas nós precisamos ajudar e manter todos esses cuidados para evitar o agravamento do quadro. Isso aí, ela é só mais uma ferramenta, né? Então, gente, muito obrigado pela participação de vocês, a nossa audiência da Folha, uma boa noite e vamos se vacinar, gente, que a gente precisa. Tchau, tchau. O Folha Notícias de hoje fica por aqui. Não se esqueça de curtir a Folha de Canela no Facebook, YouTube e Instagram. E se você tem o WhatsApp, salve o número que está aparecendo na sua tela. Envie seu nome e a palavra notícias e receba gratuitamente a edição virtual da Folha e as principais notícias diariamente. É de graça, é na hora, é Folha. Boa noite.